Um bom dia, meus irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje de acordo com a nossa agenda. É a última EBD do ano, tá bom? Aí nós retornaremos, se assim o Senhor permitir, depois de um período de recesso, retornaremos no primeiro domingo de fevereiro, tá bom? Oremos ao Senhor. É com alegria, Pai, que nós estamos aqui, com a Tua permissão, com a Tua direção, com a Tua condução, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos dispensado o alimento baseado na Tua palavra, Senhor, com tanta abundância. Nós agradecemos por isso. É generosidade da Tua parte conosco, é o amor que o Senhor está tendo por nós, em se revelar a nós, única e exclusivamente através da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos. Que nesta manhã, todos nós aqui, alunos da Escola Bíblica Dominical, da ICCG, todos nós sejamos edificados, Senhor, pelo ensino que advém das Escrituras, da Tua Palavra, Senhor. Por isso, fale conosco e prepare os nossos corações para nós, pela fé, estarmos convictos, Senhor, das Tuas verdades que estão presentes na Tua Palavra, Senhor. Assim, nós agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor e declaramos que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Nosso desejo é adorar a Ti e viver uma vida que agrade ao Senhor. Para tanto, nós suplicamos que o Senhor continue mudando os nossos corações e as nossas mentes, transformando-nos, Senhor, conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim, com uma santa expectativa, com alegria e com temor em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos hoje para a quinta aula desse curso que nós estamos estudando, nessa matéria que eu estou ministrando, as doutrinas da graça. Tudo que nós estamos vendo aqui, eu estou colhendo através de ensinos escritos pelo falecido pastor Paulo Anglada, pastor presbiteriano que muito edificou a igreja, foi um instrumento usado pelo Senhor para edificar a igreja reformada no Brasil e no mundo. Pastor Paulo Anglada. Nós estamos na quinta aula, já vimos a introdução, a depravação total, objeções à doutrina da depravação total, vimos na aula passada eleição incondicional, hoje então veremos objeções à doutrina da eleição incondicional. Mas antes disso eu preciso rememorar você sobre o que nós vimos a respeito da eleição incondicional. Eu gostaria que você me falasse uma frase ou uma palavra a respeito da doutrina da eleição incondicional. Vamos lá, por favor. Pode falar. Soberania. Soberania. A soberania de Deus, ela permeia toda esta doutrina da eleição incondicional. Isso é muito claro. Amém? Quem mais? Não depende do homem. Por isso, incondicional. Muito bem. A eleição, a escolha é da parte de Deus para com o homem, sem absolutamente nenhuma interferência, ação, participação, força, que sequer intenção do homem em ser salvo. Muito bem. Por isso, a eleição, essa escolha, ela é incondicional. Não há condição, não há requisitos, ou não há manifestação, ou não há participação de uma outra parte. Por isso que nós dissemos, na aula passada, que a eleição, ou a nossa salvação, a soteriologia que nós cremos, soteriologia é o estudo da salvação. A nossa soteriologia, a soteriologia reformada, é baseada num termo chamado, no termo que a gente fala, é o monergismo. O que é monergismo? A nossa salvação é monergística. O que é monergismo? Mono, ergon é força, ação, participação. Então é mono-ergon, monergismo. É a ação de um lado só. A ação na salvação é de quem? Não é do homem. A ação é de Deus. Os arminianos e a corrente que acredita e que defende que há a participação do homem em sua salvação, eles acreditam no sinergismo.
Sinergismo é a junção de duas ou mais forças, ou ações, ou participações para a salvação. Sinergon. Mas nós cremos, pela palavra de Deus, que a nossa salvação ela é de um lado só, da parte de Deus. Pela eleição incondicional. Ok? O que mais? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Agora vamos então às objeções. Alguns questionamentos que fazem contra a doutrina da eleição incondicional. E como nós vimos, há uma lógica na sequência dos 5 pontos do calvinismo, dos 5 pontos das doutrinas da graça. Há uma lógica. Pense bem, o primeiro ponto das doutrinas da graça qual é? O homem é totalmente depravado, total depravação. O homem, em sua essência, em todo o seu ser, tanto corpo quanto alma, ele é não parcialmente depravado, mas ele é totalmente depravado, totalmente. Não há 1 centímetro quadrado no seu ser e no meu ser que contenha coisas boas, digamos assim, que contribua para a nossa posição diante de Deus, favoravelmente para a nossa posição diante de Deus. Nada, absolutamente nada da nossa parte. Portanto, o homem é totalmente depravado. Então, logo, se ele é totalmente depravado e em si mesmo não há possibilidade alguma de salvação ou de manifestação ou de participação para se salvar, como o homem pode ser salvo? Somente quando Deus escolhe. Somente. Somente. E se não há qualquer quadrado do seu ser que seja bom ou favorável para a sua salvação, qual condição você oferece a Deus para ser salvo? Nenhuma. Por isso que a eleição é incondicional. Porque por mais que você possa oferecer justas ações diante de Deus, isso, diz o profeta Isaías, é trapo de imundícia. O melhor que você pode oferecer para Deus é sujeira, é trapo. Portanto, quem que tem que salvar? Quem que tem que escolher? Quem que tem que tomar a iniciativa de tudo isso? Deus. Deus. Eleição incondicional para seres totalmente depravados. Ok? Objeções. Primeira objeção, e são duas que a gente sempre tem explicado aqui, e são objeções, são questionamentos que surgem contra ou atacando a doutrina da eleição incondicional. E a primeira delas é esta, e o apóstolo Paulo enfrentou os arminianos de plantão de sua época, sendo que Armínio nem estava vivo, era 800, mais de 1000 anos antes. Mas Paulo já rebatia esse questionamento. Olha lá. Não é injustiça da parte de Deus escolher uns e deixar que outros pereçam? Esse questionamento rebate a eleição incondicional. Mas então tá, Deus escolhe incondicionalmente, mas não é injustiça da parte de Deus escolher uns para a salvação e escolher outros para perecerem? Não há injustiça da parte de Deus? Resposta, não. É um sonoro, é um nítido, é um claro, é um óbvio não. Não. Por quê? Deus nunca é injusto, ok? Ok? Deus nunca é injusto. Ainda que em seu plano soberano ele decidisse não escolher ninguém. Peraí, Rodrigo. Você está me dizendo que se Deus não salvasse ninguém, ele continuaria sendo justo, bom, amoroso, misericordioso, mandando todo mundo para o inferno? Eu vou dizer para você, sim. Sim. Sabe por quê? Porque Deus não precisa dos salvos, daqueles que Ele escolhe para ser dele. Deus não precisa de nada. Em seu plano, Ele decidiu escolher um povo para si, seres humanos, para serem seus e desfrutarem de comunhão com Ele. Mas não que isso, lá nos recônditos da eternidade passada, a Trindade pensou, nossa, nós estamos tão vazios. Nós precisamos de alguma coisa. Nós precisamos dos seres humanos para nos completar. Jamais. A Trindade ela é completa em si mesma. Ela é perfeita. Ela é satisfeita. Aliás, o amor dos entes, das pessoas da Trindade, é tão perfeito, se é que a gente pode dizer isso, que irradia para chegar até nós. Sobra amor para nós. Mas não que Deus precisasse salvar pessoas, escolher pessoas para si, para que completasse o seu ser, para que se satisfizesse naquele vazio que existia na Trindade. Não, não.
Ele decidisse não escolher ninguém, ainda assim ele seria justo. Veja que Deus não é injusto pelas seguintes razões. Letra A. Preste atenção. Ele mesmo disse que não é justo. É um argumento? Lógico que é. As pessoas vão perguntar, mas você está dizendo que Deus não é injusto porque ele disse que não é injusto? Gente, nós estamos dizendo que Deus disse que não é injusto. Nós não estamos lidando com um igual. Não é um ser humano dizendo para outro ser humano, ó, Fábio, eu sou justo, tá? Acredite na minha palavra. O Fábio tem todo o direito e razão em não dar crédito totalmente a essa minha palavra, porque eu sou falível e eu não posso dizer para ele, Fábio, eu sou justo, tá? Eu só sou justo porque Deus me declarou justo. Mas eu sou humano, falível, e a minha palavra não tem peso para o Fábio, tanto quanto a palavra de Deus para ele, dizendo assim, eu sou justo. Ah, mas é Deus falando, né, Rodrigo? Assim fica fácil. É Deus falando. As pessoas precisam entender que Deus é soberano, é Ele que dita as regras, é Ele que abre o seu caráter para todos nós, é Ele que abre o seu caráter para a humanidade, de certa forma, para quem Ele quer, e Ele declara para todos a quem possa interessar, eu sou justo. Deuteronômio 32:4, abram lá, quem achou leia bem rápido. Há alguma dúvida nessa declaração da palavra de Deus para você e para mim? Nenhuma. É rocha, é fidelidade, é misericórdia, é amor, é justo. Ele é, não há injustiça, ele é justo. Quem disse isso? Deus. Deus está se revelando para você e para mim com este atributo. Ele é justo. Ponto final. Por que você vai duvidar? Ou por que alguém vai duvidar? Deus é injusto, hein? Não, não há injustiça da parte de Deus. Outro texto, Salmo 71:19. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até o céu. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? A justiça de Deus, escreve o salmista, ela se eleva até os céus, ou seja, a justiça de Deus alcança absolutamente tudo. Tudo. A justiça de Deus. Nada escapa da justiça de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Inclusive, a eleição de quem ele quer. Pronto. A eleição. Nada escapa. O finalzinho do versículo do Salmo qual que é? Aí o salmista para e questiona, quem sabe, o seu interlocutor, ou alguém que esteja com dúvida ainda sobre a justiça de Deus e esse caráter de Deus e esse atributo de Deus. Quem é você, homem? Acha que Deus é um igual? É porque a gente tem um conceito de justiça, mas o conceito de justiça entre nós fica aqui, ó, no plano da humanidade, da mente falível humana. Mas Deus está, eu não posso dizer nem que está aqui, Ele está infinitamente acima do nosso senso de justiça. Pois não? Para a gente compreender com Deus, dá para lembrar aquela passagem de Jó, né? Deus pergunta para Jó, onde você estava quando eu estabeleci o firmamento da terra? Pronto, é verdade. Quebra qualquer um, todos nós. Isso aí, Jó foi contender com Deus, né? Jó passou um tempo ouvindo seus amigos e, de certa forma, murmurando contra Deus por sua situação, e Deus ficou quieto. Por muito tempo, não sabemos quanto tempo, quem sabe meses ou anos, e Jó padecendo o que ele padeceu. Mas, de repente, Deus se levanta e faz assim, Jó, senta aí, você vai me ouvir e não vai falar nada. Quem que estabeleceu isso, aquilo? Quem que fez o depósito da neve? E Jó, quem sabe, ouvindo tudo aquilo Deus falando para ele só conseguia menear a cabeça. Não sei, Senhor. Ou então, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Deus é justo. Quem contende com Deus? Absolutamente ninguém. Nós não podemos duvidar da justiça de Deus, portanto. Letra B. Deus não escolhe dentre inocentes. Porque muitos falam, mas Deus... Isso é injustiça.
Deus salva alguns e Deus manda para o inferno outros. Tadinho destes que estão indo para o inferno. Não, não tem nenhum tadinho. Não há coitadinho diante de Deus. Não há inocente diante de Deus. Portanto, se não há inocente, olha lá, Deus não escolhe dentre inocentes. Deus não escolhe entre merecedores. Mas dentre pecadores culpados e indesculpáveis. Não tem desculpa para nenhum pecador, a não ser a culpa é inferno. Ou a condenação pela culpa é inferno. Ponto final. Essa é a sentença. Nivela todo mundo aí, ok? A partir daí, você vai pensar, logo, que injustiça há em ser misericordioso para com alguns? Ah, mas ele escolhe. E por que não escolheu o outro? Mas quem é você para ficar perguntando por que Deus não escolheu esse e escolheu aquele? A misericórdia ele exerce para quem ele quer. A injustiça, portanto, quando Deus usa de misericórdia, ao sacar alguns daqueles tantos que estão indo para o inferno, segundo a sua própria vontade, a injustiça? Não, porque ninguém merece. Todos são pecadores. Todos merecem o inferno. E que injustiça há em deixar que pereçam os que justamente merecem perecer? Seria injustiça da parte de Deus o contrário. Não condenar aqueles que merecem condenação. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Aí seria uma mancha. Mas ele escolhe alguns para aplicar a sua justiça, não sobre estes, mas sobre aquele que se colocou no lugar dos que Deus escolheu. Quem? Jesus Cristo. Essa é a perfeita justiça de Deus, porque Deus não deixou impune. Os pecados daqueles que Deus escolheu, Deus não colocou para debaixo do tapete, ou como se ele tivesse esquecido da sentença. Não, a sentença foi aplicada, e a sentença condenatória foi contra Jesus Cristo, e a pena foi cumprida. E o pecado foi pago, de todos aqueles que Deus escolheu. Ok? Letra B, então, mais um argumento. Não há injustiça. C. O homem em seu estado de pecado nada pode fazer para mudar a sua situação. Logo, se Deus não escolhesse alguns para a salvação, todos pereceriam. O atributo de Deus que se destaca na eleição incondicional é a misericórdia, ou seja, aplicando a justiça somente, Deus mandaria todos para o inferno e estaria perfeitamente correto. Todos merecem o inferno. Mas ele escolhe alguns para serem seus, através do sacrifício do seu filho. E o atributo que se destaca nessa doutrina da eleição incondicional é o atributo da misericórdia. É Deus não dar a você o que você merece, ou merecia. Misericórdia. Misericórdia. Letra D. Não somos juízes de Deus. A melhor resposta para esta objeção insinuante de que Deus é injusto é a resposta de Paulo. Então abra lá Romanos capítulo 9, versículo 20. Nós não podemos colocar Deus no banco dos réus. Nós não podemos colocar Deus como inquisitores daquele ser supremo. Seres humanos que estão achando que Deus é injusto ao fazer isso, estão colocando Deus sentado e falando: o que é isso? Quem que você acha que você é? Ei, nós estamos lidando com Deus. E o apóstolo Paulo vai aniquilar com essa argumentação em Romanos 9, 20. Quem achou, leia bem forte. Quem é sua honra para discutir com Deus? Porventura pode ouvir e perguntar: quem o fez? Por que me fizeste assim? Quem és tu, ó homem, para contenderes, ou para questionar, ou para brigar com Deus? Não, nós não devemos fazer isso. Devemos nos submeter, nos esvaziar, devemos reconhecer a soberania, a justiça, a misericórdia, a perfeição, a santidade. Todos os atributos de Deus, que são dele. E ponto final.
Ok? Outra pergunta, então, respondido. Não é injustiça da parte de Deus escolher uns e deixar que outros pereçam? A resposta sua é... não. Ou você tem dúvida ainda? Vamos repetir os argumentos. Quem sabe o Espírito Santo te convence nessa manhã. Vou perguntar de novo. Que nem o pastor, né, faz quando pergunta para o noivo ou para a noiva. Você quer casar com ele? Aí a noiva fala, acho que sim. Ô, louco, aí o noivo vai ficar com uma segurança, vai ficar tranquilo depois do altar, né? Ei, a injustiça da parte de Deus ao escolher uns para a salvação e outros para o inferno? A sua resposta é? Não, muito bem. Esses noivos aí falaram firme o sim para a noiva aí, né? Segunda objeção, não seria um desestímulo à evangelização? De novo essa pergunta, por quê? A indagação, ela é de certa forma coerente? Sim, ela vem de pessoas racionais que pensam o seguinte, se Deus escolheu, vai ser salvo. Se vai ser salvo, para que evangelizar? Se Ele escolheu, para que evangelizar? Agora pensa, eu uso uma frase do pastor Marcos Granconato. Deus não somente escolheu quem salvar, mas Deus também escolheu o meio como salvar. Você está pensando só na ponta da linha, mas você tem que entender o caminho, o processo. Qual que é o processo, qual que é o meio que Deus usa para alcançar aqueles que Ele escolheu? A pregação da palavra, o evangelho anunciado. Porque não há fé produzida no coração se não há pregação, se não há o anúncio do evangelho. Essa é a resposta. Não seria um desestímulo à evangelização? Não, você vai responder bem forte também. Não, pelo contrário. Relatos bíblicos e registros na história da igreja comprovam que, entendendo sincera e corretamente a eleição incondicional, o crente convicto desta doutrina se lança positivamente em proclamar o evangelho. Você se sente estimulado. Ei, tem eleito por aí. Deus pode me usar para ser um instrumento da proclamação do evangelho para alcançar os eleitos que estão por aí. Esse é o raciocínio. Não é se você ficar sentado e falar, Deus já escolheu mesmo? Não. Você tem que pensar positivamente. Deus escolheu, então se Ele escolheu, Ele usa um meio. Eu sou o proclamador, você, crente, é o proclamador do evangelho para toda criatura. Toda criatura. O Espírito Santo vai fazer com que o evangelho proclamado por sua boca, referendado por sua vida, alcance o coração daqueles que Deus escolheu. Você, ao evangelizar, por exemplo, eu vou evangelizar, se o irmão José fosse um ímpio, eu evangelizaria o irmão José e a minha palavra, o evangelho proclamado por minha boca, alcançaria os ouvidos. Ele sendo um eleito, o Espírito Santo faria com que o evangelho que chegou à consciência, o ouvido que eu quero dizer, a consciência do irmão José, que estava na condição de ímpio, chegue ao coração pela regeneração. Mas como que o evangelho chegou ao ouvido do ímpio? Pela proclamação do evangelho. Fale o evangelho, pregue o evangelho, viva o evangelho. E o Espírito Santo vai fazer com que o evangelho da consciência regenere a alma, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há então um desestímulo, pelo contrário. O apóstolo Paulo, que não hesitava em afirmar que a salvação, o apóstolo Paulo não hesitava, não dava um passo para trás, e ele sempre falava o seguinte, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Paulo sempre falava isso. Esse é o entendimento da eleição incondicional. Ninguém escolhe Deus, é Deus que escolhe o salvo. Ninguém vai a Deus, é Deus que vai atrás do salvo para regenerá-lo. Paulo tinha isso em mente e ele falava isso. Aí as pessoas, quem sabe, ouvindo o apóstolo Paulo falar isso, é um desestímulo para a evangelização. Mas Paulo correu o mundo pregando o evangelho aos gentios. Ele cria piamente na eleição incondicional. Ainda assim, ele tinha um ardor pelas almas perdidas. Ele tinha um fervor pela evangelização. Ele tinha uma devoção em proclamar o evangelho a toda criatura.
Ele tinha em seu coração que Deus escolhe e a salvação é da parte de Deus. Mas Paulo, da mesma forma, também tinha em seu coração esse desejo positivo em ir proclamar o evangelho. E Paulo correu centenas de milhares de quilômetros por toda a sua vida pós-salvação para proclamar o evangelho, evangelizando, falando de Deus para as pessoas. Pois não, Eduardo? Leia, por favor. Isso, é isso aí. Pregação, falar, proclamar o evangelho. Perfeito, Eduardo. Então, não são coisas excludentes. Crer na eleição incondicional e evangelizar. Pelo contrário. Eu diria que a evangelização, ela é consequência de você entender a eleição incondicional. É consequência. É o desejo de ir, de proclamar o evangelho. De ser um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Não que você seja o instrumento ou o poder que regenera, mas você é o meio que Deus usa para a atuação do poder que regenera. Neste mesmo propósito, as antigas doutrinas da graça foram pregadas com sinceridade e foram as bases da reforma protestante. E quem ousaria dizer que John Knox e os demais pregadores da reforma não evangelizaram? Não, nós não podemos insinuar que esses reformadores do passado, crendo firmemente na eleição incondicional, se abstiveram da evangelização. Não, jamais, pelo contrário, eles tinham realmente sangue nos olhos, né? Como diz os PM da caveira. Sangue nos olhos, né? Eles iam para cima, evangelizavam, falavam de Deus, para alcançar as almas que Deus escolheu. Veja o que J. Serralli escreveu sobre os reformadores do século XVIII quanto à evangelização. Os reformadores do século XVIII ensinavam constantemente a total corrupção da natureza humana. Eles ensinavam que o homem é totalmente depravado. Eles lhes diziam claramente que estavam mortos e que precisavam viver. Olha só a evangelização dos reformadores. Que se encontravam culpados, perdidos, desamparados, desesperados e em perigo iminente de destruição eterna. Olha o conteúdo da evangelização. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer a alguns, o primeiro passo deles no propósito de tornar bom o homem, ou seja, de levar salvação para o homem que é totalmente depravado, tornar bom o homem, o primeiro passo desses evangelizadores, reformadores do século XVIII, era mostrar-lhes que eles, os ouvintes, eram completamente maus, e o seu argumento primordial, no sentido de persuadir as pessoas a fazerem alguma coisa por suas almas, era convencê-las de que não podiam fazer nada por si mesmas. Em outras palavras, o que Riley está dizendo é que eles evangelizavam, eles criam que todos os seres humanos eram depravados, que só há escolha da parte de Deus de forma incondicional, só há salvação da parte de Deus. E esse era o conteúdo da evangelização. Esse era o conteúdo da ministração, da pregação do evangelho. Porque você, ao evangelizar, você precisa dizer duas coisas, em resumo, como John Newton, no final de sua vida, pôde entender. Ele falou que ele estava esquecendo de muitas coisas, mas de duas coisas ele não esquecia, que ele era um total pecador, absolutamente pecador, e que Cristo é um perfeito Salvador. O conteúdo da sua evangelização é esse, dizer para a pessoa que em si mesma ela não consegue se salvar. Mas Rodrigo, isso aí vai afastar. Não vai afastar. Se ela for um eleito, isso vai despertar. A pessoa é totalmente pecadora e que ela precisa desesperadamente de um Salvador. E você apresenta o Evangelho, que é Jesus Cristo. Ok? Isso que os reformadores faziam. Anunciavam a total depravação. Anunciavam que somente Deus salva. Mas eles não deixavam de anunciar, pregar, evangelizar. Oi, pai. É.
Sim. Sim. Não há uma verdadeira regeneração. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Não creram verdadeiramente no Evangelho para que haja uma regeneração e uma transformação de fato, né? Também, isso. Aí não alcança, né? De forma correta. Exatamente, muito bem. Mas e aí? Vamos agora encerrar então esse ponto da eleição incondicional. E você já se perguntou, será que eu sou mesmo? Será que eu sou eleito mesmo? Né? É uma dúvida que às vezes salta aos nossos corações, mas assim, e não é errado não, viu? Por favor, não pense você, nossa, porque eu estou, de vez em quando eu fico com dúvida, é Deus me abandonando? Não é, fica tranquilo. Mas vamos agora identificar alguns pontos para você ter descanso no seu coração. Vamos lá. A resposta básica a essa pergunta é bem simples. Se você crê em Cristo Jesus, tendo-o como Salvador suficiente e único, você é um eleito. Pois esse modo de crer se constitui precisamente na fé dos eleitos. Tito 1:1. Abra lá. Primeiro versículo. Tito 1. Vamos lá. Qual é a fé dos eleitos? Muito bem. A fé que há nos eleitos é a fé baseada ou direcionada depositada em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. A sua fé é baseada em Jesus Cristo? Sim ou não? Sim. Está convicto disso? Sim. Portanto, você é um eleito. Olha que coisa linda. Essa é a nossa segurança. Porque se a sua fé está baseada em Jesus Cristo, é o que você precisava para ser salvo. Nada mais, nada menos. Você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que por você mesmo você não conseguiria ser salvo? Portanto, você é um escolhido, você é um eleito, você é um salvo. Se por outro lado você rejeita essa fé, e ao longo da vida perseverar nessa postura até a morte, você não é um eleito. Pois ninguém que tenha sido escolhido por Deus morre na incredulidade. E morrer na incredulidade é morrer sem crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, essa pessoa que morre na incredulidade não era uma eleita, uma pessoa escolhida. Ponto. Agora, há porém outros fatores que podem ser observados como provas da eleição de uma pessoa. Um texto importante que auxilia na compreensão disso é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Abra lá para a gente acompanhar a leitura e a explicação. Esse texto nos mostra evidências de uma pessoa que ela é verdadeiramente salva e que tem a fé genuína. A fé que Paulo escreveu em Tito 1:1, a fé dos eleitos. Qual é a fé dos eleitos? Qual é a sua fé, eleito? A sua fé é essa, que tem essas evidências que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, reconhecendo nos Tessalonicenses a eleição deles, a escolha deles, reconhecendo que eles eram eleitos. Veja, 1 Tessalonicenses 1, 3 e 4. Quem achou, leia bem forte. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, firmeza da esperança em Cristo. Isso, aí reconhecendo. Ficou claro, o apóstolo Paulo está dizendo assim, diante da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a esperança que vocês têm em Cristo Jesus, eu reconheço a eleição de vocês.
Que coisa linda! Nesse texto, Paulo afirma que reconhecia a eleição dos crentes de Tessalônica ao observar a operosidade da sua fé, a abnegação do seu amor e a firmeza da sua esperança. Vamos ver um por um aqui rapidinho para encerrar. A operosidade da fé mostrava que o evangelho não havia chegado àquelas pessoas somente em palavras, mas com poder ministrado pelo Espírito Santo, versículo 5. De modo que a fé que tinham era produtiva, ou seja, não se tratava de uma fé morta ou estéril, mas uma fé que realizava algo e produzia frutos. No texto, é possível perceber que essa fé fora operante no sentido de fazer com que os tessalonicenses se tornassem imitadores de Paulo e de Cristo, tornando-se modelos para os crentes de toda a Grécia. Versículos 6 e 7 é evidência da operosidade da fé. O que então é a operosidade da fé? É quando a fé que chega no seu coração, o dom da fé, que é produzido pelo Espírito Santo, começa a transformar você. Isso é a operosidade da vossa fé. Não é a fé que não é uma fé estéril, uma fé morta, mas é uma fé que transforma e gera fruto. Não que de cara faça você perfeito, mas produz em você transformação no primeiro segundo em que o dom da fé chega no seu coração e você passa a crer. Tanto que, quando você passou a crer, a primeira operosidade da fé foi você se arrepender dos seus pecados e se lançar para Jesus Cristo. Aí já inicia a operação da fé na sua vida. São eleitos? Operosidade da vossa fé, da fé que você tem em Jesus Cristo. Operosidade. A fé transformando, a fé em operação na sua vida, transformando você. E isso gera frutos. Isso vai produzindo na sua e na minha vida ações, reações, palavreados, pensamentos, desejos, sendo transformados pela operosidade da fé. Ok? Deus vai operando aqui dentro uma transformação. Isso. Vai havendo uma transformação de vida. Vai havendo. Entre num descanso, meu irmão, minha irmã. Você é um eleito? Deus vai transformando você. Entregue-se ao Senhor em piedade e fala: Senhor, continue mudando meu coração. Aumente a minha fé, minha confiança no Senhor e mude meu coração, minha mente. Porque eu sou um eleito, eu creio. E Deus vai transformando a sua vida. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a abnegação do amor apontava para a disposição amorosa de trabalhar para o Senhor, mesmo sob um custo alto, enfrentando oposição, perseguição e luta sem esmorecer. Os crentes de Tessalônica serviam ao Senhor com amor e isso lhes custava caro numa sociedade pagã. Mas eles permaneciam firmes e Paulo viu nisso mais uma prova de que eram eleitos. A abnegação do amor, o que é isso? É uma devoção, é uma entrega ao Senhor, é um amor ao Senhor, independentemente dos custos. O que vai custar para você? Sua vida. O que vai custar para mim? Minha vida. É abnegar. É um amor que eu vou devotar ao Senhor, porque eu sou dele. Portanto, esse amor para o meu Salvador, aquele que me escolheu e me salvou, vai fazer com que eu tenha oposições, que eu sofra perseguições, que eu seja anulado, rejeitado, cancelado, por aí vai. Mas você vai continuar amando ao Senhor. E a sua vida vai ser uma vida de abnegação ao mundo, em devoção àquele que te escolheu. Mais uma evidência da eleição. Terceira evidência, finalmente, a firmeza da esperança diz respeito a uma esperança paciente na vinda do Filho de Deus, versículo 10.
O homem salvo não fixa seu coração nas coisas do presente século, na expectativa de que a felicidade venha delas. Em vez disso, desfruta da realidade que o circunda, sabendo que é apenas uma dádiva temporária e que a real satisfação se encontra no divino doador, que um dia virá. Outra evidência, a terceira evidência que o Paulo apresenta para você e para mim, de que somos eleitos, é que a esperança que você tem não está nesse mundo, ou não está depositada nas coisas deste mundo. Você é um eleito? Você tem olhos como águia. Olha para cima. Você é um eleito? Então a fé que você tem em seu coração, dada pelo Espírito Santo, é operosa, ela é transformadora. Você tem uma vida de abnegação, uma vida de discípulo mesmo, negando a si mesmo, carregando a sua cruz, seguindo a Jesus. E o desejo seu é que o seu Senhor venha logo. Aquele que te escolheu muda o seu coração e muda o seu desejo e muda os seus propósitos aqui nessa vida, no sentido de que você deseja o mais rápido possível estar com Ele. A sua esperança é Ele, não aqui, mas Ele virá para buscar você que foi escolhido por Ele. Então você vai dizer: Senhor, eu sou um escolhido do Senhor, eu sou um eleito, o Senhor me salvou. Eu desejo ardentemente estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu desejo o Senhor. Venha logo, Senhor. E a igreja clama: Maranata. Os eleitos, a igreja verdadeira, clama ao seu Salvador: vem, Senhor. Porque aquele que não é eleito, ainda que tenha uma operosidade de fé, que a gente pode traduzir como religiosidade, ainda que tenha uma abnegação de vida, mas uma abnegação de vida que às vezes tem doutrina, tem teologia da prosperidade no meio, não tem um desejo de que o seu Salvador volte, pelo contrário, tem um desejo de que as coisas deste mundo melhorem, e que fique tudo bem aqui, e que está bom demais, e que se Jesus voltar daqui a pouco, vai frustrar os meus planos, vai estragar tudo. Mas não é eleito. O eleito deseja ardentemente que o seu Senhor volte. E a minha esperança como eleito é: Senhor, o Senhor vai voltar. A esperança do eleito é uma esperança que não confunde, uma esperança que espera, de fato, naquilo que é certo. O Senhor vai voltar. Confirmando no seu e no meu coração, então há uma convicção: eu sou um eleito. Obrigado, Senhor, por tua palavra que convence o meu coração de que eu sou um eleito. E Stott escreveu o seguinte: a doutrina da eleição nunca é introduzida, a doutrina da eleição nunca é introduzida na Escritura para despertar ou para diminuir a nossa curiosidade carnal. Ou seja, a doutrina da eleição, nós estamos aprendendo isso hoje, aqui como igreja, mas não é para despertar no seu e no meu coração a curiosidade. Ah, ele é, ela não é. Ela é, ele não é. Ou será que fulano é? Nossa, parece que não é, hein? Ou o outro não, tão crentão, nossa, aquele lá é super eleito, hein? É o destaque da eleição. Não. Stott está dizendo, não é para despertar curiosidade, tanto para mais quanto para menos em nossos corações, e essas curiosidades carnais. Mas é sempre tendo um propósito bem prático. De um lado, a doutrina da eleição, ela desperta uma profunda humildade e gratidão, por excluir todo o orgulho próprio. Você está saindo convencido, depois de nós termos essas 2 aulas sobre a eleição incondicional, de que você não vale nada? De que você não pode se orgulhar de nada de você? Que se não fosse o Senhor chegar na sua vida, você estaria sem Deus? Produziu no seu coração o efeito desejado por Deus: quebrar o orgulho e destroçar o nosso ego. Primeiro efeito, Stott explica, gerando humildade e gratidão. Por outro lado, ou de outro lado, traz paz e segurança. Ninguém, ao estudar a eleição incondicional, depois dessa aula de hoje, da aula passada, você sai daqui e falou: meu Deus, só me trouxe confusão. Agora estou com mais dúvida ainda se eu sou. Não, pelos ensinos bíblicos que você viu, você está convicto de que você é. Trouxe paz ao seu coração. De outro lado, traz paz e segurança. Por quê? Porque nada pode acalmar os nossos temores pela nossa própria estabilidade
como o conhecimento de que a nossa segurança depende, em última análise, não de nós mesmos, mas da própria determinação e graça de Deus. Você vai sair daqui entendendo a eleição incondicional, dizendo: Senhor, eu estou nas tuas mãos, e se eu estou nas tuas mãos, eu estou seguro. Acabou. Ninguém tira isso do meu coração. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tira das mãos de Deus aquele que Deus escolheu? Quem tira da lista de Deus aqueles que já estão escritos no livro da vida? Traz segurança e paz ao seu e meu coração, sabermos que nós fomos escolhidos incondicionalmente. Por um poder extraordinário de uma expiação perfeita, mas que foi limitada. Que é o próximo passo para o terceiro ponto. Perceberam uma lógica nos 3 pontos? Se o Senhor permitir, o ano que vem continuaremos então o estudo das doutrinas da graça. Eu peço a você que abra Deuteronômio 7,7 para a gente ler bem rapidamente. Deuteronômio 7,7, quem achou? Deuteronômio 7,7. E outro, abra João 15,16. Quem achou Deuteronômio 7,7? Vai. Deus escolheu você, não porque nós éramos numerosos, porque nós éramos bonitos, porque nós éramos agradáveis a Ele, não. Mas ainda assim, Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, João 15, versículo, quem achou aí? João 15, 16. Vai. Queridos, Deus não nos escolheu porque nós éramos os melhores, pelo contrário, mas nós somos escolhidos. Creia nisso. E se somos escolhidos, Jesus está dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão agora e deem frutos, vivendo uma vida para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Somos eleitos. E isso basta. No nome de Jesus. Amém.